Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou falar de uma empresa que vocês pediram tanto e está sendo muito comentada, que é a Usiminas. Vamos conversar um pouquinho sobre mineração siderúrgica e como é que está o setor como um todo. Mas antes de começar, eu peço para você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você não vai perder nenhum vídeo assim. Vai sempre estar atualizado sobre as principais empresas e sobre as principais oportunidades do mercado. O segundo ponto que eu tenho é para deixar um like. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em outras pessoas que também têm interesse nesse assunto e disseminar o conhecimento, que é o que a gente mais preza no canal, tá? E o terceiro ponto é, se tiver qualquer feedback, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa nos comentários. Eu sempre leio esses comentários. A gente vai fazer periodicamente algum vídeo sobre os comentários que vocês mandaram, respondendo, comentando. Então, façam isso, que isso é muito importante para nós, tá bem? Então, começando sobre a Usiminas. Basicamente, o que é a Usiminas, tá? Quando a gente tá falando de Usiminas, a gente tá falando de uma das principais produtoras de aço planos no Brasil. E aí, ela tem a sua atividade distribuída ao longo de toda a cadeia de valor do aço. Então, eu estou falando aí desde a questão da mineração até a produção siderúrgica, até a produção dos aços. Ela também trabalha com logística, distribuição. Então, é uma empresa bastante verticalizada, tá? Esse é um ponto interessante da Usiminas. Ela tem duas grandes fábricas ou duas grandes siderúrgicas localizadas no eixo principal da industrialização no Brasil, tá? Então aí seria São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que seria o principal eixo dela. Ela tem alguma outra parte localizada no Rio Grande do Sul, tem também alguma coisa localizada no Nordeste, mas principalmente ela está concentrada onde está a demanda, tá? E aí, quando a gente tá falando de siderurgia e mineração, basicamente a mineração ela começou com uma joint venture lá em 2010, tá? E aí a companhia ela começou a retirar esse minério, extrair esse minério do solo e beneficiar ele. Então ele pega lá o solo puro, o solo bruto, se faz explosões e se retira esse solo do local, se beneficia e transforma esse minério, essa mineração, e aí o minério de ferro, ele é utilizado na siderúrgica para a fabricação de vários componentes. Então, são quatro os principais componentes que a Usiminas trabalha, tá? Primeiro, a gente está falando de chapas grossas, a gente também tem os laminados a quente, laminados a frio e os galvanizados. O que seriam chapas grossas e onde que seriam utilizadas? São chapas, como o próprio nome já diz, mais grosseiras, tá? E aí, os principais mercados consumidores a construção civil, máquinas e equipamentos, empresas de bem de capital, energia eólica, óleo e gás e alguns tubos de grande diâmetro, tá? Quando a gente está falando de chapas laminados a quente, o principal mercado consumidor é a construção civil novamente, tá? Esses laminados a quente, eles são muito utilizados na construção civil para construção de prédios, galpões, entre outros. Eles têm uma maior especialidade do que quando a gente considera com laminados a frio. Isso daí é uma questão mais técnica. Quem fez engenharia civil aí deve se lembrar das aulas de aço, disciplina bastante curiosa. Mas os laminados a quente também são utilizados em construção civil, máquinas, equipamentos, tubos de grande diâmetro. E aí entra a questão do setor automobilístico também, energia solar, óleo e gás. Laminados a frio, construção civil também, só que os laminados a frio ele tem um ponto exclusivo que são a linha branca, tá? Então, eletrodomésticos, entre outros, que utilizam esses laminados a frio, setor automobilístico, e os galvanizados, que é, se não a principal linha da companhia, também é utilizado na construção civil, linha branca de eletrodomésticos, automobilístico e de energia solar. Até os galvanizados eles são muito utilizados para a construção de silos, por exemplo. Então, aqueles silos de armazenagem de grãos são feitos a partir de aço galvanizado. E aí, como vocês podem perceber, a gente está falando de uma companhia que ela está muito focada na construção civil. Então, ela depende altamente da construção civil, do setor automotivo. São os dois principais drivers de crescimento da companhia. E como vocês sabem, nos últimos anos, a gente viu um avanço da construção civil, está tendo muito lançamento, as empreiteiras estão construindo, isso demanda muito produto da companhia, e isso se refletiu nos seus resultados. Então, falando em resultados, vamos dar uma olhadinha nos indicadores da Usiminas para entender um pouco melhor sobre como essa empresa está se apresentando nos últimos trimestres. O ticker dela na bolsa é USIM5, tá? É o ticker mais líquido da empresa. E aí, vamos começar. A gente pode começar pelo valuation, mas antes de passar para o valuation,
eu vou inverter um pouco a ordem, porque eu acho que é importante. Eu vou começar pela DRE simplificada para vocês entenderem o histórico da companhia, tá? E aí, quando a gente olha a DRE simplificada, que basicamente a gente tem aqui receitas, custos e lucro, a gente vai ver que quando a gente está em períodos de forte atividade econômica, onde a construção civil está pujante, onde o automotivo está pujante, a companhia ela vai bem. Então ela foi muito bem em 2019, 2010, 2009, 2010, 2011. E aí quando o Brasil começou a entrar numa recessão econômica, a partir de 2013, 14, a companhia ela começou indo muito mal em 2015, tendo seu pior resultado. Então, ela sofre muito e ela é muito dependente da economia. Quando a gente vê uma recuperação aí nos últimos anos, muito devido à aceleração econômica, e aí nos últimos 3, 4 trimestres a gente vê o resultado explodindo, tá? E aí, por conta desse resultado explodindo, a gente vai ver alguns múltiplos muito baixos. Significa que a empresa tá barata? Significa que a empresa vale a pena comprar? Depende. Tem que entender as perspectivas. E aí vamos dar uma olhadinha nos múltiplos e falar um pouquinho sobre essas perspectivas, tá? Primeiro múltiplo que eu gosto muito de olhar é o PL, preço sobre lucro, e aí quando a gente olha historicamente, a gente vai ver que a companhia, ela tá com PL em um ponto bastante interessante. Se a gente pega aí 2000 e a média do PL estaria em 10 vezes, o PL atualmente está em 3, tá? 70% abaixo da média. Então, assim, seria um ponto bastante interessante em relação à média passada, ao PL passado histórico da companhia. Quando a gente pega EV/EBITDA, ele estaria também abaixo da sua média histórica, a média estaria em 5, ou atualmente o EV/EBITDA estaria em 1,88, então também seria bastante interessante, mas tem que se entender que o último ano foi muito bom para a companhia. Então, eu acho que a primeira questão que vocês têm que fazer antes de investir em Usiminas esse resultado, ele é recorrente ou não? A questão de empresas ligadas ao segmento de siderúrgica nacional, de siderurgia no Brasil, a gente está tratando no oligopólio, tá? Tem um grande oligopólio por trás disso, e aí eu cito, a gente tem a Usiminas, que ela é muito grande, a gente tem a Gerdau, que ela é muito grande, a gente tem algumas outras fornecedoras, a ArcelorMittal, tem a CSN também, ela fornece esse tipo de produto, trabalha na siderurgia. E aí, por se tratar de um segmento muito oligopolizado, as empresas elas conseguem, quando o ciclo está muito bom, como tá todo mundo querendo comprar, tá todo mundo querendo construir, as empresas elas conseguem aproveitar disso e lucrar muito mais. E aí os seus resultados explodem. E foi isso que aconteceu no último ano e vem acontecendo em 2021. Se isso vai continuar ou não, é uma pergunta muito difícil, não tem como se responder com precisão, tá? Mas e aí, essa resposta, ela indicaria se a empresa ela tá cara ou não. Por quê? Se isso continuasse, essa atividade econômica continuasse, eles conseguissem colocar o preço que eles querem e conseguir a margem que eles querem, ela estaria muito barata. Então, se ela conseguisse manter essa geração de caixa pelos próximos 2, 3 anos, a empresa estaria muito barata. Se essa geração de caixa cair, como aconteceu em 2014, 2015, a empresa ela não estaria barata. Então, acho que essa é a principal questão que vocês têm que responder. E aí, o valuation vai depender inteiramente disso. E aí, para finalizar a parte do valuation, eu pego o dividend yield da companhia, que disparou, está em 7,60 praticamente, 7,6% praticamente. É um dividend yield muito forte, ainda mais para uma ação que subiu bastante, tá? Falado disso, segundo ponto que eu quero tocar com vocês é a questão da eficiência. Sempre que eu olho eficiência, eu olho uma margem em relação à outra, tá? Eu nunca olho uma margem sozinha. Vamos começar pela margem bruta. E aí, como eu falei, ela sofre bastante em crises. Então, quando a gente pega a margem bruta em 2015, a gente tá falando de 1%. É uma margem muito baixa, porque não existe atividade, eles ficam com os estoques gigantescos lá e aí eles têm que despachar esses estoques, tá? Diferente do que aconteceu em 2020 e 2021, quando ela tinha estoques e tinha muitos compradores querendo aqueles estoques, então ela conseguiu aumentar o preço e como os custos se manteram, ela aumentou o preço, essa margem ela expandiu. E aí, puxada por essa margem bruta, quando a gente olha a margem EBITDA da companhia, ela também cresceu nos últimos anos. Ela passou de 24,5% em 2020 para 40% em 2021. A margem líquida também subiu bastante, tá? Então, a companhia ela viveu um momento muito bom em 2021. A gente tem que entender se esse momento ele vai se manter ou não. E até o ROI ele pode mostrar isso, tá?
o ROI da companhia saiu dos 5, 4% para 33%. Será que esse ROI é recorrente? Será que não é? Ela vai conseguir manter essa produção? Deixa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, tá? No final do vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre como é que tá esse segmento, qual que são as perspectivas que eu vejo para esse segmento de siderurgia. E aí, só para finalizar, eu vou dar uma olhadinha na dívida da companhia, porque dívida é sempre importante, principalmente em empresas cíclicas. Como a Usiminas ela depende da atividade da construção e a construção depende do crédito, tudo linkado ao crédito, e o crédito é uma atividade cíclica, tá? Então, a Usiminas ela também tem um fator cíclico aqui. Por se tratar de uma empresa cíclica, a gente tem que entender a dívida. E aí vocês podem me perguntar, pô, João, por que eu tenho que entender a dívida de uma empresa cíclica? Basicamente, porque se uma empresa ela tá muito alavancada, uma empresa quis crescer muito, se alavancou muito, porém ela estava na alta do ciclo, ela se alavancou na alta do ciclo. Quando o ciclo cair, ela não vai conseguir pagar essas dívidas e vai quebrar, entrar em recuperação judicial. A gente já viu 1001 exemplos disso, e é por isso que eu gosto de olhar muito a dívida em empresas cíclicas. E aí, como a gente vai olhar a dívida, a gente vê que ela tem 6 bi em caixa e uma dívida de 5,8. Então, a questão financeira está bastante saudável, tá? Não me preocupa na companhia. Eu acho que o histórico de resultados a gente já falou. A companhia explodiu aí no último ano. E aí, o que eu tenho de perspectivas para a companhia é que, a partir de outubro, novembro de 2021, a gente vai ver uma desaceleração no preço dos insumos. Porque tem vários pontos aqui que contribuem, tá? A primeira questão é que o minério de ferro ele tem caído, o preço dele tem caído. Então, tem se tornado mais tranquilo esse preço. As construtoras... durante a pandemia, todo mundo estava com baixo nível de estoque, tá? E aí, por estar com baixo nível de estoque e a atividade não ter parado, o que aconteceu no início do ano foi que a gente teve a siderúrgica que parou no passado, mas a construção civil não. Então, a construção civil consumiu esse estoque e ficou com uma elevada demanda. E aí, essa elevada demanda puxou os preços para cima. No início do ano, a gente viu um fenômeno de reestocagem, o pessoal estava com medo da segunda onda. Então, além de comprar o necessário para colocar na obra, eles também compraram o necessário para reestocar. E isso fez com que o preço aumentasse ainda mais. Quando a gente pega o preço do minério de ferro, por exemplo, estava no all-time high. O que eu vejo para o segundo semestre é uma desaceleração nos preços, tá? Eu acho que assim, não tem mais esse fenômeno de reestocagem para acelerar esse preço, para dar esse boom. E aí a gente teria resultados mais normalizados para Usiminas para 2022, por exemplo, tá? Então, as minhas perspectivas são essas. Quero saber de vocês. E mais uma vez, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Deixa um like se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. E aí fica a minha análise de Usiminas. Deixa nos comentários, eu vou ler todas elas. E seria isso, tá bem? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.